oportunidade que vai ministrar a palavra para nós. Vamos clamar toda essa unção do Espírito Santo. Vem Espírito Santo com toda a palavra profética. Vem Espírito Santo abrindo os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos para a sua palavra com poder, para a sua palavra com unção que será proclamada, para que os nossos corações e nossos corações frutifiquem essa palavra, que ela tenha frutos sempre no Espírito Santo. Vem Espírito Santo nesse momento, tudo que está atrapalhando, tudo que tem de incomodar essa pregação que caia por terra no teu nome. E nós clamamos a Nossa Senhora, ela que é a mãe, ela que é a rainha, que é a nossa mãe, ela que é a esposa do Espírito Santo, que Nossa Senhora, que sempre guarda tudo em seu coração, que ela nos ensine agora a acalmar o nosso coração e acolher toda a palavra que será proclamada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada Seja a minha luz, Não seja o dragão meu guia, mentira de Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos nos sentando. Amém. E mais do que uma partilha hoje, nesse momento, da palavra de Deus, vamos pedir que Ele, durante essas leituras, durante esta partilha, Ele já possa curar também o nosso coração. Que nós possamos já ir abrindo o nosso coração para o que Ele quer falar. Porque eu não venho hoje, nessa partilha, trazer histórias, né? Nem uma formação teológica, não, nada disso. Mas a palavra de Deus que quer curar o seu povo. Palavra esta anunciada no grupo de oração da semana passada, quando nós estávamos orando, e o Senhor falava em profecia no meu coração. Eu quero libertar o meu povo das cadeias e das maldições, diz o Senhor. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. Então vai ser uma partilha breve, para que nós possamos orar nesse sentido. Mas de um grande conteúdo, se você for aí imaginando, né, na sua cabeça, quais são as prisões de hoje. Eu estava fazendo uma leitura esta semana, preparando, né, esse tema. Eu achei um site engraçado lá que fazia uma comparação de palavras. Eu estava vendo lá o que significa a palavra detergente. Você sabe o que é detergente? Deter, gente, prender. O início da palavra era esse. Hoje a gente chama de detergente ou de sabão, não é? Mas quem faz, na verdade, o detergente é o inimigo de Deus. O nosso inimigo, melhor dizendo, né? Ele que detém as pessoas de caminharem, de ir à frente. Depois uma outra palavrinha que tem o mesmo cunho, chama-se presidiário, aquele que é preso todos os dias. Uma vez perguntaram, fizeram uma entrevista com algumas pessoas que tinham deixado a cadeia. 99% das pessoas que perguntaram a seguinte frase: o que você mais tem medo? Sabe qual foi a resposta? De ficar preso novamente. E a maioria deles dizia assim, que viver preso é o inferno. Inferno. Nessa pesquisa eu fiquei pensando que para nós cristãos não deixa de ser diferente. Porque muitas vezes na nossa caminhada do dia a dia, nós vamos nos deixando aprisionar, vamos nos deixando deter, vamos nos deixando ser presos diariamente por coisas inoportunas na nossa vida. Entenderam? E é dessas cadeias que o Senhor falava no meu coração durante essa semana.
Porque nós temos, estava lendo a palavra que eu já vou pegar aqui com vocês, 3 tipos de prisão: a prisão humana, a prisão do pecado e a prisão espiritual. Você fala, mas a prisão espiritual é a mesma do pecado? Não. Uma leva a outra, mas são coisas distintas que nós vamos ver. Pega a sua palavra em Atos dos Apóstolos 12, 4. Atos dos Apóstolos 12, 4. Página 1428 da Bíblia Ave Maria. Diz assim a palavra: mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para o apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto, tocando o lado de Pedro. O anjo despertou e disse: levanta-te depressa. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu sem saber se era real o que fazia por meio do anjo, pois julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, a qual ele abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Palavras do Senhor. Foi uma libertação espiritual? Foi uma libertação de pecado? Pode até ter sido, mas essa palavra nos diz de uma libertação completamente humana, de uma pessoa humana. Ele estava encerrado com 4 guardas de 4 homens. Faz as contas: 16 pessoas para prendê-lo. 2 vigiavam e ele com cadeias nas mãos, correntes, na tradução, que estavam ali prendendo. Pessoas vigiando na porta, e mais à frente, mais aí 14, 15 pessoas. O anjo aparece ali espiritualmente para libertar a pessoa do seu humano. Ele estava preso, humano, físico, estava aprisionado. Ele não era um pecador ali, claro, como nós, mas ele não estava ali por culpa dele. Tinham matado já o irmão dele, Tiago. Estava assustado, já tinha pagado um preço caro da perseguição por causa da Páscoa. Deus enviou o anjo na vida dele, porque a igreja estava a orar por ele. Todos aqueles outros apóstolos que também estavam sendo perseguidos e mortos estavam juntos rezando pela vida de Pedro, e ele ali foi liberto de uma maneira extraordinária. Tocou-lhe, acordou, caiu as cadeias. Ele passou pelos 2, passou por mais 14 e foi para a rua, e o anjo, pá. Eu pergunto: Deus nos livra então humanamente falando das prisões? Sim, porque nós oramos como igreja, porque você está aqui hoje como igreja orando, e Deus quer te libertar. E em nome de Jesus, até o final deste grupo de oração, cadeias cairão na sua vida. Amém. Porque é isso que o Senhor quer para nós: libertar-nos no humano. Como, Daniel, no humano? Meu irmão, você está preso na dívida? Isso é humano, não é espiritual. Deus pode te ajudar. Deus pode dar inteligência para não cair no agiotismo. Deus pode dar inteligência para trabalhar e conseguir fundos. Deus pode dar inteligência para te libertar das prisões do vício de gastar. Amém? Amém. Vocês entenderam? É humano, mas é Deus agindo nessas cadeias. Falem para mim, o que mais aprisiona o homem no dia de hoje? Gastos, consumismo, não é? Vícios. Você gasta? Eu vou fazer uma comparação, me perdoe o povo de casa que está ouvindo também, mas é uma verdade absoluta e tem que ser dita. Se você economizasse 1 ano de cigarro,
O que você investiria na sua família? Quanta carne você compraria para comer? Quanto leite você alimentaria crianças? Essas cadeias humanas que o Senhor quer libertar, como libertou Pedro das cadeias humanas. Isso Ele quer fazer no meio de nós. E tantas outras que vão se tornando espirituais. Porque as cadeias humanas nos fazem cair no pecado, nos tornamos escravos do pecado. Pega aí sua palavra. João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Olha só como as cadeias humanas se tornam cadeias do pecado, prisões do pecado. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. As cadeias humanas nos levam a pecar. Sabe por quê? Porque para poder consumir nós tomamos atitudes erradas, se torna pecado contra o próximo. Porque para o nosso vício, muitos que se alimentam do vício do álcool acabam pecando contra a sua própria família, sua casa, seu corpo, e vai se tornando escravo desse vício do pecado. Vocês entenderam? E aí se torna mais uma escravidão. Correntes. Vamos imaginar as correntes que aprisionavam Pedro hoje para nós, como todas essas prisões que o mundo tem para nos colocar hoje. E olha, gente, não são poucas. Eu ficava pensando durante a semana em casa de quais falar, me deter em uma, mas não tinha jeito. São muitas as correntes que nos prendem no dia a dia. Olha, da falta de perdão se torna um pecado, do remorso, da falta de diálogo dentro de casa se torna um pecado, se torna uma prisão. Começamos a entrar num redemoinho ali que às vezes parece não ter mais voz, se torna uma prisão dentro da nossa casa. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo seu casamento fracassado? Quantas pessoas estão aprisionadas pelo filho que está nas drogas? Quantas pessoas estão aprisionadas dentro de casa pelo medo, síndrome do pânico, depressão, melancolia e tantas outras doenças que a humanidade foi adquirindo por causa das prisões, daquilo que vivemos, bebemos, consumimos. Entendendo? Isso tudo vai se tornando jugo para nós, peso na nossa vida, e Deus quer quebrar no meio de nós. Pense um pouquinho no seu coração aí. Feche os seus olhos, para de olhar para mim. Quais são as coisas que você acha que te aprisionam? Deus já vai começar a falar no seu coração. Será que é um vício, uma atitude, um jeito de ser? Será que a tua própria personalidade às vezes te aprisiona? O seu temperamento? Será que é o papai, a mamãe? Será que eu estou tomando a hierarquia de dentro de casa como uma prisão na minha vida? Será que a sexualidade me aprisiona? Do que eu sou escravo? E é justamente disso que o Senhor quer te libertar nesta noite. Amém. Vejam só, depois daquele acontecido de 11 de setembro de 2001, né? 2001 acho que foi. Como que ficou o país dos Estados Unidos? Todos com medo, sem sair de casa. Pessoas não queriam mais trabalhar. Houve um crescimento de 16% de pessoas com depressão, 6 meses após o acontecido. Vejam só como as coisas que acontecem conosco no dia a dia vai aprisionando o ser humano. Quando espalharam, logo depois desse acontecido dos Estados Unidos, que o antrax estava chegando no Brasil, vocês lembram? O pavor que virou. Governo fechando ali as passagens, as alfândegas, os aeroportos, dobrando o policiamento, porque o povo estava dentro de casa aprisionado. Eu pergunto,
De 2001 para cá, mudou alguma coisa? Vivemos na nossa casa tranquilos? Você dorme de porta aberta, então, né? Janela aberta, dorme tranquilo, a não ser que você more lá no 12º, né? No 4º, 5º andar para cima. Mas a gente tem essa liberdade hoje? Não temos. E se nós não tomarmos cuidado, essa falta de liberdade humana se torna pecado, nos escraviza e se torna depois espiritual, e nós vamos nos perdendo. Como se torna espiritual, Daniel? Porque nós começamos a buscar as coisas no caminho errado. Quem libertou Pedro? Um anjo. Enviado por quem? Por Deus. Agora eu pergunto, será que todos vão buscar o anjo? Será que todos vão buscar na igreja? Será que todos vão buscar na santidade a cura para as suas prisões? Não. Às vezes vão buscar pagando, trabalhos, feitiços, entre outras coisas. Está certo, povo de Deus? Não está. Nós estamos aqui para denunciar o que não é certo. Tem que buscar a liberdade em Jesus. O único homem capaz de enviar o anjo e o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo. Não há nenhuma salvação fora de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Amém. Não existe. Não tem. Depois do Antrax, como que nós começamos a se fechar dentro de casa? Lamento dizer isso, mas a gente olha para o Rio de Janeiro, o estado do Rio, e eu olho para aquilo lá com um grande medo. Eu penso assim para mim, gostaria muito de visitar lá o Corcovado, visitar lá aqueles lugares bonitos, né, aquelas praias maravilhosas, paradisíacas, mas você corre um risco de passar lá na linha amarela e sair vermelho, não é? Vejam só, a linha vermelha saindo não sei de jeito. O povo fica com medo, aprisionado dentro das suas próprias casas. Aí isso era lá naquele estado. Hoje, aqui mesmo, perto das nossas casas, nós nos aprisionamos humanamente, pecamos, porque vamos se rendendo a isso que o inimigo coloca na nossa vida, e se torna uma prisão espiritual. Começamos a confiar em coisas que não são para nós. Eu não estou falando só para nós aqui, para todos que vão ouvir depois essa pregação em casa, para todos que já estão ouvindo. Sério, o Senhor quer nos libertar das cadeias e das maldições. Amém, povo de Deus? Amém. Que maldição, Daniel? A maldição que o mundo coloca sobre nós. Eu não estou falando do tema próprio hoje de amaldiçoar pai e mãe, não, nada. Mas essa maldição de escravidão que o Senhor me pede para falar é que o mundo coloca sobre nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos, porque nós vamos cedendo às tentações de servir muito mais ao mundo do que a Deus. Eu pergunto para você, com todo respeito, porque eu me incluo nisso também, nós respeitamos mais o nosso chefe, o nosso horário ou a nossa vida na igreja? Somos escravos ou não somos escravos? Nós ficamos cartão, nós respeitamos com jurisprudência a hierarquia da empresa, mas muitas vezes não respeitamos a hierarquia da igreja. Entenderam a diferença? Para mim trabalhar eu tenho que chegar no horário certinho e passar o cartão. Para sair para almoçar, passar o cartão. Para voltar do almoço, passar o cartão. Para sair, passar o cartão. Ah, na missa, hoje eu não estou com vontade. Somos escravos do mundo. E é essa maldição que Deus quer hoje quebrar na nossa vida, para não nos abandonarmos na garra do mundo. Do mundo. Eu não estou falando em nome de Jesus para você deixar de passar o cartão, não é isso? Por isso que eu falei, eu me incluo. Se eu não fizer isso, eu sei que eu não vou receber meu ordenado. Agora vale para a comunidade de fidelidade. Talvez a gente, às vezes, não dá tanto afinco que a gente não vai receber o salário no final do mês, não é? Só vamos receber o nosso salário, como diz São Paulo, lá, quando nós chegarmos junto de Deus. Esse sim. E aí vai contar todas as vezes que você bateu o cartão na missa, todas as vezes que você bateu o cartão no grupo de oração, toda vez que você bateu o cartão na adoração, toda vez que você passou o seu cartãozinho naquela missão que o fundador mandou, ou que o padre mandou na sua pastoral, etc, etc, etc. Entenderam, povo de Deus?
Eu estou aqui hoje com uma mensagem de Deus para nós abrirmos nossos olhos e não sermos escravos das coisas do mundo. Tem hora que a gente tem que falar: opa, não basta. Se eu tenho tempo aqui para trabalhar, para ganhar meu dinheirinho, eu tenho que ter tempo também para Deus. Eu tenho que saber dividir as coisas. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Senão vou me tornar, faz assim, escravo. Eu me lembro uma vez que eu fui para o zoológico, me lembrei agora, e para mim não me perder, porque tinha muita gente no zoológico, minha mãe me amarrou o meu irmão e a ela, né? Ela amarrou meu braço assim, colocou uma fita, amarrou no meu irmão, né? Em mim e no meu irmão, que era menorzinho, que estava na frente. Todo lugar que a gente ia empurrando, arrastado e trombava. E é horrível! Pelo amor de Deus, não dá nem para ver os bichos, né? E a gente queria correr, dava aquele tranco no braço da mãe e apanhava se brincasse, né? Viver aprisionado não é para cristão. Não é para cristão. E eu posso dizer com todas as palavras para a gente encerrar esse momento: nós só seremos livres em Jesus Cristo. Não se deixem enganar. Não tem outro jeito. Tem gente que fala com todas as palavras: eu não vou na igreja porque tem muitas regras. Eu não vou na comunidade, eu não participo na igreja porque tem muitos mandamentos, eu rezo em casa. Eu não vou lá porque tem que fazer isso, aquilo e me aprisiona. Mentira! Balela! Quem aprisiona é o mundo. A igreja liberta, a igreja cura, a igreja abre os olhos, a igreja denuncia, a igreja salva. Só nela. Mesmo que você não goste do padre, mesmo que você não goste dos fundadores, mesmo que você não goste da pessoa que canta, não interessa. Se você quer ser liberto, você tem que ir à igreja. Você tem que se pôr a rezar. Não existe libertação sem rezar. A leitura que nós lemos agora: Pedro só foi livre das cadeias porque a igreja estava orando sem cessar. Sem cessar. Se você ainda tem escravidão na tua vida, marido está alcoólatra, tem filho viciado, está com dores, eu ia ler até uma outra leitura da mulher encurvada, 18 anos encurvada, mas eu só vou narrar ela para vocês. 18 anos encurvada, o Senhor falou para ela: eu te perdoo os pecados, levanta-te. E a mulher endireitou-se ali. Se você for ver, essa mulher estava encurvada, sabe por quê? Pelo ódio de ser abominada pelos homens daquela época. Quando a pessoa vai se atrofiando, e é assim que nós vamos ficando moldados pelo mundo. Então só quando nós oramos uns pelos outros que nós somos libertos. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça. Fique de uma maneira confortável e vá deixando que Jesus vá falando em seu coração daquilo que você precisa ser liberto. Senhor, nós pedimos que o Senhor mande o teu anjo aqui para nós hoje também, junto com o nosso anjo da guarda.